Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Polêmica. Estamos aqui com o vereador Albertinho, que agora está dizendo que é independente, né? Vamos vigiar isso aí, não só ele, né? Vamos vigiar os outros também e cobrar, porque são eleitos pelo povo e a grande satisfação do vereador tem que ser dada realmente à população, ao seu eleitor e ao povo. E quando se elege, é vereador de todos, inclusive daqueles que não votaram neles, né? Albertinho, vamos lá. Secretário municipal. Você vota, vou dar o exemplo do Fábio Ribeiro, pessoa que eu respeito como pessoa, como chefe de família, mas foi eleito para ser vereador. E a função do vereador é fazer leis e fiscalizar o executivo. Aí eu escolho fulano para ser vereador, para fiscalizar o governo, ele sai e vai trabalhar justamente com quem ele deveria fiscalizar. Você aceitaria deixar o cargo de vereador e ser secretário municipal? Estou falando se você ainda estivesse no governo. E essa atitude, da sua opinião, é uma atitude positiva ou uma atitude negativa? Olha, Cláudio Andrade, em 2008, quando nós ganhamos a eleição, que foi uma eleição difícil, que Rosinha não teve recurso, foi mais uma campanha dura, né, andando de encontro ao povo. Quando ganhamos a eleição, foi me oferecido a Secretaria de Limpeza Pública para que eu fosse secretário. Até mesmo para que entrasse a suplente nossa, minha, que era a Cecília na época. Eu não aceitei. Eu não aceitei porque eu queria saber como que era vereador, como que era um vereador trabalhando para a população, como que era um vereador eleito para ser aquilo que o povo destinou para ele, que quando o povo vota em você, ele não vota para ser secretário, ele vota para você ser vereador. Então eu não aceitei e logo em seguida teve o acordo com o PSB, eu iria indicar um secretário, porque eu não aceitei, mas mesmo assim a secretaria ficaria comigo. E, no entanto, teve um acordo com o PSB e eu não tive a Secretaria de Limpeza Pública. Mas me convidaram e eu não aceitei na época. Hoje, você está falando dessa questão aí, avançando na conversa, a gente falando dessa questão dos loteamentos, né? O enfraquecimento seu de poder dentro da administração pública vai ser muito grande? Você tinha pontos específicos onde você podia manobrar politicamente, fazer o seu trabalho? Como é que é isso? Não, Cláudio Andrade, o meu trabalho sempre foi independente. É por isso que eu estou na bancada independente. Então, mas você tinha cargos do governo como qualquer outro vereador. Mais influência dentro... E me disseram que tinha muito. Não, isso aí é conversa de secretário. É conversa de secretário que quer transparecer, botar para o povo de que eu tinha muita coisa. Que secretário é esse? O secretário de governo sempre fala que os vereadores têm tudo e, na realidade, você não tem nada. Se você não usar, às vezes, até o seu próprio recurso para ajudar o próximo, você acaba não ajudando, tá? Então, eu digo isso com a plena convicção, com experiência própria, de que existia cargos, mas não era a tanto de influenciar. Falava-se em 300 cargos, 200 cargos, gente com 400 cargos. Isso é tudo... Dentro das terceirizadas também, claro, porque dentro da prefeitura não teria como, porque eu acho que a gente tem 1.800 cargos de confiança. Mas isso, né? aí é tentar jogar a população contra a gente. Tanto que você observar, os nossos que estão saindo não tá tendo tanto alarde, por quê? Porque são poucos. Eles te vendem de uma forma como se você tivesse comprado uma eternidade teve acesso a uma eternidade de emprego, mas na realidade não é isso. Nós não tivemos e nem temos, tanto que você observa que eu ando na rua com a cabeça erguida e poucos me cobram isso. Mas aqueles que realmente se tiveram muitos, eu não posso aqui assim afirmar se fulano, Bertano teve, mas eu, na minha pessoa como vereador, eu te garanto que essa fantasia que o secretário de governo tenta fantasiar na cabeça do povo
É mentira. É uma tremenda mentira. Albertinho, no outro bloco você falou um pouquinho sobre cheque cidadão. Nós sabemos que cheque cidadão, Casa Popular e Passagem Real são os maiores cartões postais do governo. Cheque cidadão hoje deve estar na faixa de 22 ou 23 mil pessoas assistidas pelo cheque cidadão, na faixa de R$250, eu acho que é isso. 250 o valor do cheque. 200? 200. Não, 200 reais. Se eu errar aqui, você pode me corrigir. R$200. Nós sabemos que a empresa que faz esse abastecimento de cartão é uma empresa de fora. É a Trivale, lá de Uberlândia. E se você olhar diário oficial e você olhar onde você puder dentro de administração, você vê que a maioria das empresas que prestam serviço para campos, elas são de fora. Tem empresa que fornece merenda escolar que são do Rio Grande do Sul. Essa disposição de dar serviço para empresas que são de fora, em detrimento às daqui, isso tem a ver com projetos políticos do grupo de âmbito estadual e nacional, ou é porque essas empresas realmente são muito melhores que a nossa aqui, e aqui a gente não tem ninguém com qualificação para prestar serviço? Olha, Cláudio Andrade, eu vou aqui sair em defesa até do próprio governo, apesar de estar fora do governo. Licitação é pública, então pode haver concorrência de várias cidades, de vários estados. É livre. É livre. Então, naturalmente, essas empresas não tiveram acesso, essas empresas podem ter oferecido um preço melhor ou algum produto de melhor qualidade, tá? Então, eu não vou generalizar de que, dizendo, não, deveria dar povo de campo, então, tem que ser de campo. Mas, às vezes, nós não podemos proibir de uma empresa em entrar numa licitação de qualquer parte do Brasil, tá? Então, eu não acredito muito nessa hipótese, não, tá? Estou sendo bem realista com você, com o povo que está nos assistindo, porque a licitação já diz pública. Com relação ao cheque cidadão, você acha que... Eu penso que deveria ser dessa forma e você me corrige se ela não for. Fulano não tem condições, está abaixo da linha da pobreza, está passando fome, está passando necessidade. Eu recebo aquela família, analiso e dou o cheque cidadão a ela. Na minha opinião, ela tinha que ficar com 2 anos com esse cheque. Não tem profissão, vai lá para a Secretaria de Trabalho e Renda, aprende a ser garçom, aprende a ser merendeira, eletricista, e depois toca a sua vida para outras pessoas poderem se valer. O cheque cidadão que é dado em Campos hoje para um grupo de pessoas, essas pessoas estão sendo recicladas para serem independentes, na sua opinião, ou elas ficam amarradas para manter aí 30% de eleitorado, para sempre em uma eleição ter essa força aí? Como é que você vê cheque cidadão? Hoje ele é uma coisa saudável ou ela não é uma coisa saudável para a população? Olha, em partes é saudável, sim. Mas nós fizemos até uma audiência na época com a Isaura de Freitas, que era secretária, para profissionalizar algumas dessas pessoas que recebiam cheque cidadão e depois transformá-la nela no próprio, sair dali já do cheque cidadão empregado. Sim. Mas não avançou, até não sei... Não avançou por vontade política? O que você acha? Eu acho que não avançou por vontade política, porque o projeto da Isaura era excelente, nós tivemos acesso. E pelo que você está falando, um projeto correto, né? Correto, Você corretíssimo. fica ali determinado tempo, depois você vai ficar independente. Até hoje eu não entendi a exoneração de Isaura, porque Isaura era uma secretária que ela estava em Brasília buscando recursos para a secretaria, ela vinha com um projeto para diminuir não só a pobreza, tirar algumas pessoas daquela área de pobreza, mas também criando projeto para capacitar as pessoas, conforme ela levou para todos nós da Câmara que fizemos lá uma audiência e que não andou, eu acredito. Você achou estranha a exoneração dela? Exatamente. E a Disquef, você achou estranha? A Disquef, quando eu soube, já estava muito longe de Campos. Mas por que essa rapidez toda de exonerar a Disquef? Isso aí, doutor Cláudio. Você é do governo, você sabe mais do que eu. O que você achou? Essa exoneração do Disquef... Disquef, para quem não sabe, foi secretário, fez doutorado nos Estados Unidos, foi secretário em Campinas, veio para Campos por amor, carinho e respeito à prefeita Rosinha para ganhar na época R$ 4.500. Isto que é amor à coisa pública.
Mas ele foi exonerado, na sua opinião, foi exonerado por causa de quê? Na minha opinião... O que você ouviu nos bastidores? Você que era juntinho? Eu hoje não vou, assim, opinar sobre esse assunto, mas vou deixar para outra hora, depois que for instaurado a CPI. Você acha que ele vai ser chamado? Com certeza será chamado. Você acha que vale a pena chamar? É importante chamar ele? É importantíssimo, que ele era o chefe da pasta da época. Aí sim, eu volto aqui e te digo com certeza por que ele foi afastado e até mesmo exonerado. De uma forma que, quando nós ficamos sabendo, ele já estava muito longe de Campos. Foi rapidinho? Foi rápido, foi rápido. De repente, algum compromisso fora do município, né? Às vezes você é bem irônico. Albertinho, casas populares, Albertinho. A maioria delas feitas em terrenos mais baratos, distantes de postos de saúde e de área de educação. Eu não sei por que esses complexos de casa popular, tem quantas casas mais ou menos? Dá um chute aí. Mas 6.200 6.000 casas. Não tem condições de fazer dentro dali, que é um verdadeiro condomínio, né? Colocar um posto de saúde e uma escola, não? Nunca ninguém pensou nisso. Eu falo isso que você vai ali no Novo Jockey, se passar mal depois de 10 da noite, não tem ônibus para começar. E segundo, vai para o São José ou vai para HGG. De repente, se as casas populares tivessem ali um posto de saúde, uma área... Isso nunca foi discutido, isso nunca foi pensado. E como que você vê hoje as casinhas populares com invasão, com criminalidade, com denúncias de venda de casa? Como que você vê esse projeto? Esse projeto está no trilho certo ou está precisando ser ajustado? Olha, doutor... É muita pergunta junto, né? Se faltar alguma resposta, você volta. O que eu digo sobre as casinhas populares? Projeto Morar Feliz. Esse projeto era um projeto para ficar a nível nacional de uma forma invejada. Mas, conforme o senhor falou, faltou muitos detalhes nas casinhas, como escola, como posto de saúde. A PCE, que montava todo esse projeto... PCE é o quê? Uma empresa? Uma empresa. Não sei se ela não teve o cuidado ou se foi mal orientado pelos técnicos. Eu só sei que realmente o senhor está coberto de razão. Faltou várias outras infraestruturas, como posto médico, escola, creche, porque ali se tornou um bairro. Claro. Um bairro, um condomínio. E todo condomínio deveria ter isso. Mas, infelizmente, esse projeto, que era um projeto para ser olhado a nível nacional como um super projeto, infelizmente, hoje está em decadência. Por que eu falo sobre isso? Que as pessoas, da forma que foi dado às casas... Que forma? A forma que foi dado às casas, sem nenhum critério em relação à comunidade. Eu acho que se o Parque Lebré teria lá 200 famílias de área de risco, essas 200 famílias teriam que ser formado um bairro com essas 200 casas para aquelas... No mesmo local. No mesmo local. Se fosse aqui para Penha, para tirar um novo Jockey, ou Jockey 1, Jockey 2, também teria que ser da mesma forma. Mas mantendo no mesmo lugar. Essa mistura de comunidade que está dando esse problema todo. Está dando esse problema todo. Mas nós, vereadores, alertamos. Nós, vereadores, no primeiro... Alertaram quem? De que daria problema. Sim, alertaram quem? A prefeita e até o próprio garotinho que era deputado. Alertamos porque nos primeiros conjuntos já começaram a dar problema. E as pessoas que estavam ali dando, não era sem critério, que eu digo, não é sem que você apanhava sem precisar, não. É critério de bairros, não misturar bairros, porque hoje nós estamos vivendo num mundo de violência. Às vezes tem ali um problema com a comunidade tal, com a outra, e se juntar as duas se torna um barril de pólvora. Então o que acontece? Muitas pessoas de bens estão abandonando, vendendo a casa.
Essas denúncias de venda são verdadeiras mesmo? Essas denúncias de vendas são verdadeiras e estão sendo constatadas agora com essa distribuição do título da casa própria. Eu estive conversando com o secretário, Dr. Geraldo Venâncio, e ele confessou de que 60% das pessoas que apanharam, tiveram acesso à casinha, elas abandonaram a casinha ou venderam por causa da violência. E essas pessoas poderiam vender essas casas sem o título? Normalmente... isso é uma denúncia muito grave, né? Normalmente não. Tá? Mas deram um jeito lá. Mas deram o seu jeito. Deram o seu jeito. E a outra pessoa que precisava também tinha posse daquele dinheiro. Então, não tinha fiscalização, nem sei se tem, mas em compensação ficou... Deixar até aberto o programa aqui, né? Porque é uma afirmação muito séria, né? Dessa para o Geraldo Venâncio, né? Porque a gente vai cobrar isso também, até porque aqui a gente fala, cobra e abre espaço, né? Se temos esse problema aí, é um problema seríssimo, todas as comunidades estão reclamando disso e é uma pessoa, um profissional, um legislador que está aqui colocando a sua opinião. Robertinho, com relação à Câmara, um pouquinho para a gente ainda aproveitar. Várias publicações no Diário Oficial sobre a Câmara, jardinagem, cooperagem, serviço de garçom e tal. Todo vereador diz para mim que vocês não recebem essas licitações antes delas serem homologadas. Por que eu estou perguntando? Parece que só a mesa que tem essa ciência. Por exemplo, quando se gasta milhões com jardinagem, antes de publicar no Diário Oficial, você como vereador recebe no seu gabinete essa licitação? Você tem direito de falar sobre ela ou vocês tomam conhecimento só pelo Diário Oficial? Não, nós só tomamos conhecimento pelo Diário Oficial. Isso é um absurdo. Só conhecimento pelo Diário Oficial, porque a mesa decide entre eles ali e quando a gente vai ver, já foi feita a licitação, já teve a licitação, já teve firma ganhadora, já teve... Quer dizer que o que você está me falando, outros já falaram. Quer dizer que o vereador em Campos hoje chancela uma licitação da própria Câmara sem ter nenhum direito em discutir sobre ela. Não tem nenhum direito, cara. Tanto que você já entrevistou vários aqui, sim, e a minha fala coisa. A mesma coisa. E outra coisa, e nós não temos tempo, às vezes, de olhar o Diário Oficial, por causa da nossa rotina diária. Aí dá uma olhadinha nos blogs, lá os blogs ajudam. Aí vocês ajudam a gente. Quando a gente vai conversar, já foi feita a licitação, já foi homologada a firma, e nós não temos conhecimento de quase nada. Perfeito. Nós temos 2 minutos, eu queria que você fizesse a consideração final, mas eu quero te fazer a última pergunta. Rosinha Garotinho, para você hoje, é passado, presente ou futuro? Passado. Passado? Passado. Passado. Não tem retorno? Não tem retorno, até mesmo porque a sociedade campista não iria me perdoar depois de uma atitude na qual eu tomei e que eu sou abraçado, aperto minha mão, liga para mim pela atitude que eu tomei. Perfeito. Quero agradecer muito a sua presença, deixar o grupo de comunicação Terceira Via à sua disposição e pode fazer as suas considerações finais. Eu quero dar um abraço em todos que estão nos assistindo em sua casa e dizer, com todo coração aberto e puro, de que nada que foi feito ali diante da tribuna da Câmara foi para tentar me beneficiar a mim. Foi para tentar beneficiar a vocês. Por que vocês? Porque nós não podemos permitir que mais uma venda do Reut em nossa cidade pudesse acontecer. Perfeito. Mas, infelizmente, aconteceu. Mas eu tenho fé em Deus de que a justiça vai ser feita e de que ou haverá nova eleição e alguns membros, ou haverá outra votação, ou até mesmo o voto nulo do vereador Fábio Ribeiro. Estamos terminando mais um programa Polêmica e até semana que vem com mais um entrevistado.